Nós temos trabalhado já há alguns dias com a sequência, a série de mensagens Aprendendo com a Igreja Primitiva. Já vimos várias coisas aqui do seu desafio para o mundo inteiro, como que aquela igreja conseguiu fazer tanto com tão pouco. A gente tem pensado muito sobre isso, e a gente viu do poder do Espírito, a gente viu sobre o foco que eles tinham na oração, a maneira como eles aguardavam a vinda de Jesus, aquilo que eles faziam como prioridade, que era o testemunho, a evangelização. Mas eu quero destacar hoje algo muito importante para este tempo que nós estamos vivendo. A igreja primitiva tinha tão pouco, mas fazia tanto. Sabe por quê? Porque a direção das decisões deles era a direção do Espírito Santo de Deus. Quem dirigia a obra, quem estava no comando, quem estava no volante, quem dava as diretrizes era o Espírito Santo de Deus. Uma igreja tão pobre, tão desprovida de tecnologia, de tantas coisas, que tinha um desafio tão grande, não poderia desperdiçar as suas energias, não poderia desperdiçar o seu tempo, não poderia desperdiçar os recursos. Ela precisava agir e aplicar todas as coisas com o máximo de otimização, de aproveitamento, para que tudo concorresse para o êxito daquela igreja. Para isso, eles só tinham uma alternativa: buscar a direção do Espírito de Deus. Eu quero falar sobre isso com os irmãos, dando mais uma vez aquele passeio aqui no livro de Atos. Está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia, vai lá, corre lá, pega a Bíblia, pega o óculos, pega a caneta, pega o caderninho, para a gente estudar a palavra do Senhor. Meus irmãos, às vezes, muitas vezes, é verdade, nós batemos cabeça. Às vezes, como diz a expressão popular, nós damos com os burros na água. Às vezes a gente quebra a cara. Sabe por quê? Porque nós fazemos as coisas de acordo com a nossa ideia, com os nossos achismos, com a nossa opinião, quando na verdade nós precisamos buscar a direção do Senhor para as nossas vidas. Quem quer casar, antes de saber se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, precisa pedir a direção do Senhor. Senhor, é este ou é esta que o Senhor tem para mim? Quem quer fazer uma faculdade, antes de ver o salário ou ver a relação candidato-vaga do Enem, precisa pensar assim, Senhor, e pedir, Senhor, dirige, mostra a tua vontade, me orienta, dirige a minha decisão. Quem vai comprar um negócio, quem vai vender, quem vai comprar um imóvel, uma casa, um sítio, um carro, ou vai comprar ou vai vender, precisa pedir, Senhor, dirige aqui a minha decisão, a minha escolha. A gente vê isso tanto na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Atos, hoje de uma forma especial, mas às vezes a gente se esquece disso, a gente compra, a gente vende para depois pedir, Senhor, agora abençoa. Puxa, mas por que não pediu a direção? Primeiro a gente casa com qualquer um e aí depois assim, Senhor, meu casamento não está bom, conserta aqui. Mas por que eu primeiro não pedi a direção? Primeiro eu faço a faculdade para depois descobrir que eu não levo jeito para aquele negócio. E aí, Senhor, agora me ajuda, Senhor. Tá bom, o Senhor ajuda, até nas nossas bobagens Ele ajuda. Mas por que eu não peço primeiro a direção do Senhor? Percebe que a gente peca e a gente perde tempo e a gente desperdiça recursos quando a gente faz as coisas de acordo com a nossa própria vontade, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria estratégia, com a nossa própria sabedoria e pior, com a nossa própria vontade, porque eu acho lindo, porque eu amo, porque eu gosto, ou porque eu odeio, ou porque eu não gosto. E aí a gente toma as decisões de acordo com a gente. E quando a gente toma as decisões baseadas no nosso próprio entendimento, meu irmão, minha irmã, a chance de dar errado é gigante,
Se na nossa vida pessoal é assim, a gente precisa estar atento para não fazer essa diferença entre igreja e vida pessoal, porque tudo é igreja e tudo é vida pessoal, e igreja tudo se mistura. Mas se na vida pessoal é assim, nas questões particulares é assim, imagine os irmãos nas questões eclesiásticas, coletivas, da igreja, do grupo, ainda muito mais. Nós precisamos, isso não é opção não, isso é necessidade. Nós precisamos pedir a Deus a direção. Nós não temos condições de caminhar sozinhos. Por exemplo, a igreja que está em sucessão pastoral, ela não tem condições de decidir absolutamente nada acerca da sucessão pastoral. Nada. Ela precisa da direção do Senhor para 100% das decisões. Olha esse tempo que a gente está vivendo aí de pandemia, de coronavírus e tantas decisões a gente precisa fazer. Fecha o templo, abre o templo, começa um programa online, enfim, são tantas decisões. E para todas elas, as mais simples, as mais complexas, nós precisamos pedir a direção de Deus. Não confie na sua própria inteligência, não confie na sua própria estratégia, não confie na força do seu braço. Confie em Deus e na direção dele e peça a direção do Senhor. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela avançou tanto, ela fez tanto, mesmo com tão pouco, porque a igreja, aqueles irmãos, eles buscavam a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo de Deus para cada tomada de decisão. Olha, por exemplo, vamos analisar aqui Atos dos Apóstolos, um texto que a gente já viu, que está no capítulo 1, os versos 24 ao 26. Judas havia traído, deixado o colégio apostólico, já tinha até morrido a essa altura, mas havia a necessidade de substituir Judas, escolher alguém para o lugar de Judas. E eles tinham essa tarefa. E como é que eles fizeram isso? A gente viu na semana, aliás, na última mensagem que nós falamos de oração, que eles oraram ao Senhor. O que significa isso? Eles pediram, eles clamaram, eles imploraram a direção do Espírito Santo de Deus, para que a escolha do sucessor de Judas fosse não a deles, mas a do próprio Senhor. A direção do Espírito. A direção do Espírito. Aqueles irmãos buscavam a direção do Espírito Santo de Deus. Aí a gente vê no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito desce e eles então são tomados do poder do Espírito Santo, plenos do poder do Espírito Santo, e tudo aquilo que aconteceu, a pregação e eles pregando em outras línguas, e Pedro faz um apelo e as pessoas se convertem e são batizadas e começa ali um crescimento na igreja, tudo aquilo por quê? Porque era a invenção de Pedro, era a ideia de João, era a estratégia de Tiago, era a esperteza de André, era a manobra de Bartolomeu ou de Filipe. Não, senhores, não, senhores. Era porque o Espírito do Senhor é quem dirigia, é quem conduzia, é quem ia à frente. Do mesmo jeito que aquela nuvem lá no deserto, enquanto o povo de Israel saía do Egito para a terra prometida e vagava pelo deserto, a nuvem guiava de dia e a coluna de fogo de noite. É isso que a gente precisa experimentar hoje, a direção do Espírito Santo guiando as nossas vidas. Quer ver um episódio muito interessante? Está no capítulo 5, vai lá. No capítulo 5 é a história de Ananias e Safira, uma história trágica, na verdade, porque a gente viu no capítulo 2 que as pessoas traziam tudo e repartiam. No capítulo 4 nos fala que Barnabé vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira também venderam a propriedade e quiseram dar o dinheiro, mas quiseram dar, não era obrigado a dar. Preste atenção nisso aqui. Pedro, muito claro, vendendo não estava em teu poder, diz o verso 4. Então eles não tinham nenhuma obrigação de dar
a oferta, de dar o valor da propriedade. Era deles, era propriedade privada. Mas eles poderiam dar se assim desejassem, voluntariamente. A questão aqui, o problema aqui não é dar ou não dar. O problema é que eles mentiram. Eles venderam e disseram para todo mundo que estava dando, quando na verdade não estavam dando. Preste atenção, isso é um perigo. E ele diz assim, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, diz assim: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo. Percebe que o discernimento que Pedro teve naquele momento acerca do pecado de Ananias e Safira foi dado pelo Espírito Santo. Veja que nas pequenas coisas da área social da igreja, da tesouraria da igreja, da administração da igreja, da disciplina da igreja, tudo isso está envolvido aqui, você está percebendo? Ação social, tesouraria, administração, disciplina, tudo isso aqui. E o Espírito Santo guiando, dirigindo todas as coisas. Eles buscavam a direção do Espírito Santo. Quer ver um outro episódio interessante? Eu vi vários textos aqui, na verdade mais de 50, mas eu selecionei apenas alguns poucos para a nossa meditação. No capítulo 10, nós temos a história do Cornélio. Cornélio era um homem também temente a Deus, era alguém que buscava a Deus. Parece muita gente que eu conheço, meus amigos, gente nossa, ó, gente que mora aqui no meu coração, gente de primeira qualidade. Só falta uma coisa, só falta Jesus. Não pode demorar, gente, vocês estão demorando demais, toma essa decisão por Jesus. Cornélio era assim, um cara quase crente, quase completo, faltava Jesus. Ele fazia esmolas, ele orava, ele buscava a Deus, ele tinha uma sede de Deus, ele tinha um temor de Deus, ele era um camarada joia. E Deus viu Cornélio. E o Espírito de Deus, preste atenção nisso aqui, porque o Espírito de Deus percebeu que Cornélio, o centurião, estava orando, diz o capítulo 10, verso 4, estava orando e essas orações e as esmolas subiram como memorial diante de Deus. E o Espírito Santo, então, trabalhou na vida de Cornélio, todo o capítulo 10 é lindo, trabalhou na vida de Cornélio e trabalhou em Pedro. Pedro estava lá em Jope, na casa de um certo Simão, e ele, então, o Espírito trabalha lá em Jope, trabalha cá na casa de Cornélio, e há um encontro dos propósitos de Deus, de modo que, resumindo a história, Pedro vai até a casa de Cornélio. Olha, Pedro sabia, o Espírito sabia onde Cornélio estava, e o Espírito sabia onde Pedro estava. E o Espírito então pega Pedro e traz à casa de Cornélio, prepara o ambiente na casa de Cornélio, tudo obra de quem? Do Espírito Santo. Ninguém falou nada, ali não teve pesquisa, ali não teve IBGE, ali não teve nada. Ali foi o Espírito de Deus que dirigiu. Ele conhecia o coração de Cornélio, ele conhecia a casa de Cornélio, ele conhecia o ambiente, e ele conhecia Pedro, e ele dirigiu todas as coisas para que Pedro viesse à casa de Cornélio. E quando Pedro vem à casa de Cornélio, há um avivamento, há uma conversão maciça daqueles que ali estavam. Preste atenção. Como o Espírito de Deus dirige. Imagine vocês se Pedro, por conta própria, quisesse dizer, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou na casa de fulano, eu vou na casa do imperador, eu vou na casa de não sei quem. Não ia dar certo, porque era para ir na casa de quem Deus já estava trabalhando, de quem Deus já estava preparando. Às vezes a gente bate na porta errada, nas portas erradas, e as portas estão sempre fechadas para nós, sabe por quê? Porque nós não buscamos a direção do Espírito de Deus. Quando Pedro se coloca em sintonia com o Espírito, e tem toda uma questão aqui de uma visão que Pedro teve, lindo esse capítulo 10. O fato é que o Espírito dirige Pedro à casa de Cornélio para puxar a rede. Já estava tudo preparado, já estava tudo pronto. O coração preparado, a semente, a terra sedenta, era só pregar e puxar a rede. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque o Espírito Santo dirigia. Volto a dizer, às vezes nós perdemos tempo,
porque trabalhamos em nossos projetos, trabalhamos com a nossa inteligência, nossa estratégia. Nós precisamos trabalhar na direção do Espírito de Deus. Isso vale para a minha vida pessoal, isso vale para o meu casamento, isso vale para o meu namoro, isso vale para o meu emprego, isso vale para o meu estudo, mas isso vale ainda muito mais para o trabalho da igreja, a coletividade do corpo, para que essa igreja que somos eu e você, que somos nós, para que essa igreja limitada, pequena, eu sei quem somos nós, mas essa igreja alcance o mundo inteiro com o poder do Evangelho. E para isso é preciso o quê? Andar na direção do Espírito Santo. Vamos um pouquinho mais à frente no capítulo 13 de Atos, quando a igreja de Antioquia agora ela separa Paulo e Barnabé como missionários. Quem foi que fez isso? O Espírito Santo, diz o verso 2. O Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e Saulo. Ainda chamava Saulo, depois mudou para Paulo. Atos 13, verso 2. O Espírito Santo foi quem escolheu. Havia ali vários profetas e mestres, diz o verso 1. Olha aí, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Mas o Espírito Santo escolheu quem? Saulo e Barnabé. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Quando é o Espírito quem decide. Eu já vi algumas vezes quando a gente quer decidir. Eu me dou a mão à palmatória quando eu quero tomar a decisão. Aí eu acho que a decisão melhor é essa, eu acho que a decisão melhor é aquela. É comprar, é vender, é trocar, é abrir, é fechar, é avançar, é recuar. E eu tomo a decisão com a minha cabeça. Ah, meus irmãos, quando nós tomamos as decisões pelas nossas forças e inteligência, nossa cabeça, nossa opinião, dá errado demais. Mas quando nós buscamos a direção do Senhor e dizemos assim: Senhor, dirige, mostra, orienta, abre a porta para eu entrar, Eu ouvi um pastor amigo meu, pastor Elildes, ele contou uma história do dia que pregou na capela do Seminário do Sul. Ele disse o seguinte, que ele ora a Deus e ele pede assim: Senhor, abre a porta para mim, mas não abre duas, não, Senhor. Se o Senhor abrir duas, é capaz de eu entrar na errada. Abre uma só. Me poupa de errar, me livra de errar. Se o Senhor abrir duas, do jeito que eu sou falho, do jeito que eu sou tendente ao erro, se o Senhor abrir duas portas, é capaz de eu entrar na porta errada. Abre uma só que é para eu não errar. É isso que nós precisamos pedir a Deus. Nos mínimos negócios. Vou à cidade hoje? Vou fazer tal coisa hoje? E não é assim que Tiago nos orienta lá na sua epístola? Se o Senhor quiser, e se vivermos, iremos e venderemos e faremos tal coisa. O Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. O Espírito dirigiu a vida da igreja de Antioquia, de modo que aquela igreja se tornou uma potência da evangelização mundial. A igreja de Antioquia se tornou uma potência da evangelização mundial. Sabe por quê? Porque ela era dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles irmãos eram sensíveis à direção de Deus. Não tome decisão você mesmo, não tome mesmo, nem eu, nem você. Das decisões mais simples, pessoais, precisamos buscar a direção do Senhor. Vá mais um pouquinho à frente no capítulo 15, que o capítulo 15 é muito interessante. Acontece aqui um problema doutrinário. Os judeus querem impor algumas regras do Antigo Testamento para a igreja, Paulo não aceita, e aí os apóstolos se reúnem, a igreja se reúne para decidir o que era certo e o que era errado. Qual a doutrina certa, qual a doutrina errada? Olha, a questão era doutrinária, era teológica. E aí, sempre que tem um aspecto doutrinário e teológico, tem um que é do lado de cá, outro que é do lado de lá, um acha que deve fazer, outro acha que não deve, um acha que isso é mais santo, outro acha... Enfim, tem um monte de opiniões, especialmente no meio dos batistas, né? Nós batistas temos tantas opiniões, dizem que onde há 2 batistas, existem pelo menos 10 opiniões diferentes, com 2 batistas. E era assim com eles também, não era o batista não, mas tinha um sangue já batista. E é brincadeira. E aí, meus irmãos, o que acontece? Eles precisam saber
o que deve e o que não deve ser colocado como doutrina. E o que eles fazem então? Depois de conversar, depois de discutir, depois de ouvir, depois de verificar as escrituras, tudo isso que eles fizeram, eles buscaram a direção de quem? Eles buscaram a direção do Espírito Santo de Deus. Olha o capítulo 15, verso 28, que no parecer que eles escreveram para enviar às igrejas, estava escrito assim: pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Percebam que aqueles irmãos reunidos ali, com opiniões divergentes, preste atenção nisso, eles divergiam, mas eles estavam unidos sob a direção, debaixo da direção do Espírito Santo. As questões doutrinárias da igreja precisam ser dirigidas não pelo meu gosto, pelo que eu acho feio, o que eu acho bonito, o que eu acho legal ou o que eu não acho legal. Não é isso, isso pouco importa. Pastor Samuel, o que o senhor acha? Meu irmão, o que eu acho e nada é a mesma coisa. O que eu acho não importa, o que eu acho não conta. Sabe o que importa? Sabe o que conta? É que o que a palavra de Deus diz e como o Espírito de Deus nos orienta nessa questão. Por isso que eles disseram, pareceu bem ao Espírito de Deus e a nós. O último texto que eu vou ler aqui está no capítulo 16. São 3 versículos que eu quero ler no 16, porque aqui mostra bem também a maneira como o Espírito Santo dirigia a ação missionária. Olha bem, no versículo 5, aliás, versículo 6, 16, 6, atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar na Ásia. Eles queriam ir para a Ásia. O projeto era a Ásia. A vontade era a Ásia. O GPS estava programado para a Ásia. A estratégia era a Ásia. Tudo indicava a Ásia. Mas o Espírito Santo impediu. Como que foi esse impedimento? Eu não sei. A forma, a maneira, eu não sei. Mas o texto nos diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. O Espírito Santo tinha outra direção, tinha outro propósito para eles naquele momento. Verso 7. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Betínia. Mas, de novo, o Espírito de Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus, é a mesma coisa. Recebi uma pergunta interessante do João Vitor. Um abraço, João, para você, respondendo aqui sua pergunta. O Espírito de Jesus, verso 7, não o permitiu. Olha como que às vezes nós traçamos planos, meus irmãos. Eu, por exemplo, eu tinha bem umas 15 viagens nesse período para a Amazônia, para o sertão, para o sul, para o centro-oeste, aldeias indígenas. Estava tudo preparado. E aí veio essa pandemia, fecha o aeroporto, fecha a tribo indígena, não pode viajar, não pode sair do Rio de Janeiro. O Espírito impediu. Os nossos projetos precisam estar submetidos ao projeto de Deus. Nós precisamos nos submeter ao projeto de Deus. Quantos projetos nós fizemos para a nossa igreja? Para a nossa igreja, e que precisaram ser alterados. Por quê? Porque o Espírito assim orientou. Verso 8. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade, porque o Espírito aí permitiu ir para Troade. Verso 9. De noite, Paulo teve uma visão, em pé um homem na Macedônia suplicava, vem para a Macedônia, vem para a Macedônia. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aí a história vai para a Macedônia, Filipos, e acontece tanta coisa linda, tanta coisa especial aqui. Muito especial. Mas eu quero parar por aqui, que já deu para a gente entender como que o Espírito dirigia. O grande executivo da obra missionária, o grande diretor, o grande missionário, o grande agente é o Espírito de Deus. O grande diretor da igreja, quem comanda tudo na igreja, quem sabe tudo, é o Espírito de Deus. Não queira você, não queira eu, não queiramos nós tomar as decisões
por nossa própria estratégia. Às vezes a gente quer impor a nossa vontade, às vezes a gente quer impor o nosso gosto, às vezes a gente quer impor nosso jeito, nosso jeitão, cuidado com esse jeitão nosso. Às vezes a gente quer impor o nosso ritmo, às vezes a gente quer impor a nossa agenda, às vezes a gente quer impor a nossa ideia, a nossa inteligência, a nossa estrutura, a nossa estratégia, quando na verdade nós devemos fazer uma coisa só. Para avançar o reino de Deus, para avançar, nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja do primeiro século, eles tinham tão pouco, mas eles fizeram tanto, porque eles buscavam a direção do Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que é jovem, você que é adolescente, você que é junior, criança, você que já é adulto, vovô e vovó, preste atenção, busque a direção do Senhor. Precisa tomar uma decisão? Consulte ao Senhor, busque a direção do Senhor. Para todas as coisas, está enfrentando lutas, está enfrentando problema, está vivendo um tempo bom de paz, de sossego, de prosperidade, em todo o tempo, em todas as coisas, em todos os assuntos, em todos os momentos, em todos os lugares. Busque a direção do Senhor. Deus fará coisas extraordinárias nas nossas vidas, quanto mais eu e você nos dedicarmos a Ele, em buscar a presença dEle, em buscar a direção do Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas vamos orar como o Senhor Jesus ensinou lá na oração dominical, a oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, tanto na terra, o quanto é no céu. Busque a direção do Senhor. Você vai ver que valerá a pena. Você não vai se arrepender. Busquemos todos, como igreja, a direção do Senhor para avançar e conquistar a pátria para Cristo e transformar o mundo com a alegria de Jesus. Um abraço, fique com Deus, Deus te abençoe.